Se você quer paz, você vai ter que conversar com um bilionário internacional, hein? Pois é verdade. O que tá acontecendo entre Alexandre de Moraes e Elon Musk? Conta pra gente. Pois é, a gente viu uma escalada desse embate no final de semana, né, com Elon Musk, que é aí o dono, né, proprietário do X, o ex-Twitter, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Recuperou uma publicação antiga para acusar Moraes de censura, de cerceamento de liberdade de expressão e, mais do que isso, de falar que ele, de certa forma, obrigou a plataforma X a tirar do ar perfis e não explicou os motivos jurídicos. Enfim, foram várias acusações que continuaram rendendo e que levaram ao fato de Alexandre de Moraes incluir no inquérito das milícias digitais o nome do bilionário e também abrir um outro inquérito para apurar se Musk está fazendo, de certa forma, obstrução à justiça. Tudo isso foi um debate, né, que tomou conta das manchetes e tudo, mas que no final diz respeito a uma questão que a gente está vendo que não vai sair do papel tão cedo, ou pelo menos é isso que tem se mostrado, que é um debate importante, inclusive, que é de regulação das redes sociais. Hoje a gente tem 2 níveis dessa discussão, né, nas próprias redes sociais em relação a isso. Uma que é no Congresso, que tudo indica que vai ficar parado, que é o PL das fake news, e, ao mesmo tempo, a STF julga também a questão do marco civil da internet. Até então, esse julgamento lá no STF estava em banho-maria, porque eles estavam esperando uma decisão da Câmara em relação a isso, porque esse projeto do PL das fake news já tinha sido aprovado no Senado. Só que o Arthur Lira, presidente da casa essa semana, já sinalizou que vai ser aberto um grupo de trabalho para discutir o tema. Só que isso nada mais significa que olha, esse projeto não vai sair tão cedo da Câmara. Isso porque, se a gente lembrar, esse PL está tramitando desde 2020. Foi naquele ano que ele foi aprovado no Senado e depois foi para a Câmara. Desde então, a gente viu o Orlando Silva sempre vindo da entrevista e tudo falando, não, vou conversar com o relator para colocar em pauta. Só que, com o presidente para colocar em pauta. Só que isso nunca foi para frente. Quando chegou a ser colocado em pauta, o próprio relator pediu a retirada porque a derrota ali seria iminente. Então, que a gente vê uma discussão sobre isso e que paira sempre na questão de liberdade de expressão, uma vez que oposicionistas acusam, né, o judiciário e tudo de cercear aí a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, o STF está julgando 2 casos, mas num só julgamento, cujos relatores são Luiz Fux e Dias Toffoli, que trata sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata basicamente sobre a questão do seguinte, olha, hoje, quando um usuário ele publica, dissemina alguma coisa falsa ali, essas redes sociais precisam tirar esse conteúdo do ar se elas forem, de certa forma, aí provocadas judicialmente. E se caso elas não retirarem, aí sim, vai ter alguma sanção, alguma medida. Mas tanto que o PL chamado aí das fake news, como também esse marco civil da internet estava tentando fazer, é fazer que não, as plataformas precisam ser proativas nessas atividades, precisam retirar do ar, antes de medidas judiciais, informações falsas, afinal, elas estão lucrando no país com isso, então elas precisam ter mecanismos que possam evitar esse tipo de fake news, esse tipo de, enfim, informações falsas, etc. Mas o que a gente está vendo é que justamente essas discussões todas, elas estão sendo acaloradas, estão tendo vários ataques. O presidente Lula até saiu em defesa do Alexandre de Moraes e disse que o Musk nunca plantou um pé de capim no Brasil, então não poderia opinar sobre como funciona o judiciário brasileiro. Mas é importante a gente ter em mente que o que de fato deveria ser discutido, e porque precisam sim de normas muito claras em relação a isso, é sobre a questão da regulação das redes sociais, do que se pode ser feito ou não, do que deve ser feito ou não, e principalmente é importante um outro ponto que é o respeito também das plataformas em relação ao judiciário brasileiro, às leis brasileiras, porque o que fica parecendo muitas vezes é que o que for decidido aqui não vai adiantar nada, porque a internet seria uma terra sem lei, como Alexandre de Moraes escreveu em caixa alta. Então, assim, avaliando hoje essa discussão ao longo dessa semana, o que a gente vê é muita bravata, e a discussão que deveria ser de fato feita
não está sendo feita, principalmente no ano de eleições municipais, em que a gente sabe que a inteligência artificial e que essas questões de fake news, elas podem interferir sim em resultados eleitorais. Então essa discussão real é que deveria estar sendo feita de forma séria, mas é o que a gente vê que no momento não tá acontecendo. E se acontecer, pode ser por meio desse julgamento a partir de junho, mas é difícil que saia uma decisão a tempo das eleições até lá.